Amém, amém, aleluia, graça e paz a todos. Que privilégio poder estar aqui e que privilégio foi poder receber, esse convite tão especial. Eu me lembro que quando o irmão Antônio mandou uma mensagem falando o que iria acontecer nesses dias, meu coração sim, logo se alegrou pela oportunidade, mas também ele ficou apertado, porque eu imagino saber um pouco sobre vocês, que pelo testemunho dos irmãos me abençoam e abençoam tantas vidas, e eu fiquei, o que eu vou falar para esses irmãos? O que eu posso ter para agregar? Aí depois o irmão Carliston entrou em contato, explicou um pouquinho mais sobre o que seria, e deu a sugestão, olha, fala um pouco da sua história, da sua vida. E aí aquilo que pegou o meu coração foi, e diz o porquê que você acabou vivendo o que você viveu e está vivendo. Aí eu acho que eu posso de alguma forma, no Senhor, compartilhar de algo bastante precioso. E já quero convidar os irmãos a estarem acessando o texto bíblico em João, no capítulo 3. E nessa tarde a minha expectativa é de poder trazer confirmações. Eu mesmo, preciso vez após vez vir aos pés do Senhor, vez após vez ouvir e perceber na sua palavra a minha vocação, o meu chamado. E eu quero com os irmãos nessa tarde então receber junto, aos irmãos essa confirmação. João capítulo 3, versículo 14. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. E aqui o apóstolo João está fazendo menção de Jesus sendo levantado naquela cruz, naquele madeiro. Porque foi desta maneira que Deus amou ao mundo. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero também ler aqui versículo 18 de 1 Coríntios, um texto bastante conhecido do apóstolo Paulo no Espírito Santo. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Versículo 23, nós porém pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus mais forte que a força do homem. E no capítulo 2, então, no primeiro versículo de 1 Coríntios, ele continua: eu mesmo, irmãos, o apóstolo Paulo no Espírito Santo, eu mesmo, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, muita filosofia, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Senhor, baixamos a nossa guarda, Senhor, e clamamos: fale conosco, Senhor, brade em nosso interior e continue, Senhor, fortalecendo, edificando os nossos corações, Senhor, para o cumprimento da nossa santa vocação, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém, 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 amém.
A Bíblia, a palavra do Senhor, vai nos dizer em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto antes da criação do mundo. Que muito antes da nossa existência, o destino de Jesus já estava escrito. Antes de Deus dizer haja luz, Ele já havia dito haja cruz. A criação e a cruz são realidades que caminham juntas. São acontecimentos interligados. Sem a criação não haveria cruz, e sem a cruz não haveria criação. Sem uma humanidade perdida, Jesus não teria o porquê morrer. Mas sem um meio para salvar a humanidade que se perderia, eu não creio que o amor ele teria prosseguido com a criação. O Deus amor, Ele não criaria algo apenas para ser destruído. Então, quando o Senhor ele decide criar a humanidade, Ele também aceitou morrer pela humanidade em uma cruz. A cruz não foi uma surpresa. A cruz ela foi planejada, ela foi prevista, pré-ordenada antes da fundação do mundo. É por isso que de Gênesis a Apocalipse, a cruz é todo o pano de fundo da história bíblica. Toda a narrativa bíblica é unida pelo tema da cruz. Deus não desiste da humanidade de Gênesis a Apocalipse por causa da cruz. O amor de Deus é provado na cruz. O grande clímax esperado do Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento, quando aquele que esperava o seu momento de salvar a criação perdida morre em uma cruz. Em uma cruz. E nessa narrativa, nessa história bíblica, nós vamos perceber que o lugar da nossa perdição, para Cristo, se tornou o seu lugar de morte e de salvação. O nosso lugar de rebeldia se torna o lugar do seu martírio. Porque nós pecamos diante de uma árvore. E Jesus foi crucificado e morto no madeiro. Pecamos diante do madeiro e Jesus morre no madeiro. E eu não creio que foi uma coincidência, mas eu creio que no glorioso roteiro das Escrituras, não foi à toa, não foi sem razão que Jesus ele foi treinado para ser o quê? Carpinteiro. Qual é o principal material usado que faz um carpinteiro ser um carpinteiro? Madeira. Desde pequeno, então, Jesus, ele aprenderia a lidar com aquilo que seria a razão, o motivo da sua encarnação. Sempre diante dele, ele sempre sendo lembrado da sua vocação, do seu chamado, sempre sendo lembrado para qual razão ele havia vindo ao mundo. O madeiro, a cruz. A cruz, ela precisa estar sempre diante de nós, sempre diante dos nossos pensamentos. Precisamos ser constantemente lembrados da nossa vocação. Não é à toa que aquilo que nos faz diferentes seja a cruz. Não é à toa que no topo de toda estrutura onde as igrejas, muitas estruturas onde a igreja se reúne, no topo nós vamos perceber o que dos prédios? Uma cruz.
É comum vermos uma cruz, porque a cruz é a nossa identidade, a cruz é a nossa vocação, a cruz é central no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que diz ser cristão tem que passar pelo crivo da cruz. Para ser cristão, para ser de Cristo, tem que passar pela aprovação da cruz. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Nós sabemos, declarou o Senhor. O apóstolo Paulo, na carta que nós acabamos de ler aos Coríntios, ele disse: decido nada saber a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. É central, é fundamental na fé em Cristo e é de vital importância nós buscarmos ver, entender, rever o significado da cruz para as nossas vidas. E quando nós olhamos para a cruz de Cristo, algumas coisas ficam bastante claras. E primeiro, algo que fica muito claro com a cruz é o Jesus a quem a Bíblia descreve como sendo a expressão exata de Deus. A cruz deixa claro qual é o Jesus a ser adorado. E eu digo isso de forma proposital. Qual é o Jesus a ser adorado? A Bíblia diz em Hebreus 1:3 que Jesus é o brilho da glória de Deus e Ele é a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata de Deus. Se alguém deseja conhecer a Jesus, conhecer a Deus como Ele é exatamente, basta olhar para Jesus. Porque conhecer a Jesus é conhecer a Deus, olhar para Jesus é olhar para Deus. Mas infelizmente, ou felizmente, nem todo Jesus é o Jesus que é a expressão exata de Deus. E eu repito, nem todo Jesus é o Jesus que é a expressão exata de Deus. Nem todo Jesus é o Jesus das Escrituras. Porque o principal problema do coração da humanidade, desde a queda, o nosso principal problema é a idolatria. E idolatria é muito mais do que se curvar diante de uma imagem ou de uma escultura. É muito mais, é mais profundo. Idolatria é submeter a pessoa de Deus ao nosso entendimento, a nossa conveniência, segundo o que nós somos, e não da sua revelação. Idolatria é conceber Deus conforme nós somos, conforme o nosso achismo, o nosso pensamento, eu acredito assim. Idolatria é fazer Deus conforme a nossa semelhança, segundo aquilo que nos é conveniente. Muita gente entende que idolatria é apenas considerar outros deuses além do Deus de Israel. É isso também, mas em muitos casos não, porque idolatria também é fazer o Deus de Israel, Yahweh, um Deus segundo as nossas preferências, um Deus estranho às Escrituras. Eu acho que a maioria aqui se lembra de um texto, de um episódio bem icônico, do bezerro de ouro, que lá no capítulo 32 do livro de Êxodo, Moisés ele havia subido ao monte para falar com Deus, e ele não teve pressa para descer. E o povo então que estava esperando embaixo fica impaciente e pressiona Arão, para fazer Deus se manifestar. E aqui a gente já percebe indícios de um coração idólatra daquele povo, porque no entendimento desse povo, Deus não pode levar o tempo que Ele quiser
para se manifestar. E na concepção desse líder que ficou, né, que dá o que o povo pede e não o que o povo precisa, no entendimento desse líder, Deus também não poderia deixar de se manifestar. Tinha que ser quando e como o povo queria. Um Deus segundo o coração deles. E Arão, que ficou então na posição de líder enquanto Moisés não estava, ele pressionado pelo povo, ele faz o quê? Ele faz um bezerro de ouro. E um detalhe muito importante que nós não percebemos na maioria, né, talvez a gente passa desapercebido porque o texto está escrito em português, mas no texto original, no hebraico, fica mais claro, né? Quando Arão apresenta o bezerro de ouro, o que é que Arão faz? Arão, ele usa o termo Elohim, e ele usa o nome de Deus, Yahweh, Jeová. Arão, ele funde um bezerro de ouro, e não disse que aquele bezerro era um outro Deus. Não, ele pega aquele bezerro e diz: eis aqui, Yahweh, eis o Senhor. Por isso, é importante a gente tomar cuidado, né? Porque para autenticar a nossa fé, para autenticar a nossa fala, para autenticar as rezas ou as orações, não basta apenas pronunciar o nome de Jesus. Produzir um bezerro de ouro, criar um ídolo no coração e chamar ele de Jesus, é tão idolátrico quanto dizer que o bezerro de Arão era Yahweh. Amados irmãos e irmãs, idolatria é viver conforme um outro Jesus e dizer que esse Jesus conveniente é Deus. O nosso coração é uma fábrica de ídolos, já nos disse o profeta, né? Fazemos deuses conforme as nossas expectativas e desejos carnais. Fazemos ídolos e chamamos todos eles de Jesus. Mas a cruz, ela traz extrema clareza sobre quem é o Jesus revelado nas Escrituras. Sobre quem é Jesus, que é a exata semelhança, a exata expressão de Deus. Um discípulo ou uma discípula que não carrega a sua cruz, não segue o Jesus revelado nas Escrituras. Um evangelho sem cruz não é o evangelho que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E outra coisa que a cruz nos mostra com muita clareza é a nossa forma de viver. A cruz mostra para a gente a forma correta, a forma de Cristo de viver. Nós precisamos parar de olhar para a cruz como se ela não nos chamasse para algo. Nós declaramos que Jesus morreu na cruz para nos salvar, e sim, isso é muito verdadeiro, mas não para por aí. Não para por aí. E se paramos, é saudável nós perguntarmos se não paramos aqui por conta de um coração que prefere um outro Jesus, que não nos leva a ir além. Porque sim, Jesus morreu em uma cruz para nos salvar, mas uma vez salvos, Ele nos mostrou o caminho. Uma vez salvos, Ele nos mostrou o propósito da nossa salvação. Não fomos salvos para sermos salvos.
mas fomos salvos para viver uma vida como gente salva. Fomos salvos para cumprir o nosso propósito em Deus. Fomos salvos para uma missão, salvos para revelar a este mundo o Jesus que é a exata expressão de Deus, morto numa cruz. Numa cruz. E o que a cruz significa para nós? Porque para quem está se perdendo é loucura, é tolice, é escândalo, mas para aqueles que estão sendo salvos é sabedoria e o poder de Deus. Mas o que é que significava naqueles dias? Por que um escândalo? Por que tolice para uns, escândalo para outros, né? Era um escândalo porque no primeiro século, lá no início, né, a expectativa que os judeus tinham sobre o Messias era de que ele seria o libertador de Israel, né, que o glorioso Messias, do poderoso Yahweh, enfim, ele traria liberdade, ele livraria Israel do controle e opressão do satânico Império Romano. Inclusive nós vamos perceber que até a ressurreição, os discípulos do Senhor, eles não entenderam. Jesus morreu na cruz, né, e ali toda a expectativa, todo ídolo é destronado, porque eles achavam que Jesus estava vindo para cumprir um reino terreno, né, que Roma agora iria ver, né, um conquistador, enfim, viria, um rei guerreiro e vitorioso, como havia sido Davi. E nós vamos perceber que os discípulos andavam com Jesus na expectativa de se tornarem ministros, secretários, pessoas importantes e cheias de honra. Afinal de contas, eles faziam parte do círculo íntimo do rei, né? Quem vai ser o maior? Eles se perguntavam. Havia uma expectativa de reino terreno. Por isso um Messias humilhado, um Messias fraco, castigado e morto numa cruz, escândalo, blasfêmia. Um Messias sem glória humana, como ousa? Imagine um homem morto, como são mortos os estupradores. Um homem morto, como são mortos os ladrões, os assassinos, os rebeldes. Como é que ele seria o glorioso Messias, esperado, blasfêmia, escândalo? E o texto de Deuteronômio, que lá no capítulo 21, versículo 22, gritava, né, todo judeu, ele sabia, se um homem culpado de um crime, que merece a morte, for morto e pendurado num madeiro, está debaixo de maldição, da maldição de Deus. Maldito é aquele que morre pendurado num madeiro. Jesus morto num madeiro, ele é o Messias. Escândalo, tolice, blasfêmia. E eles pediam um sinal. Ei, Jesus, desce daí agora é o momento. Agora chegou a hora de você mostrar quem você é. Chega de desonra, chega de vergonha, mostra quem você é. Não leva desaforo para casa, Jesus. Mostra um sinal. Não existe oportunidade melhor do que essa, vai. Desce da cruz, abandona esse caminho. Você nasceu para ser cabeça. Você é o filho do rei. Passa vergonha não. Haja como um rei, como um filho do rei. Seja quem a gente espera que você seja, para que a gente se torne aquilo que a gente espera.
Jesus que eu quero, ele é reluzente como ouro, brilhante. Bezerros de ouro ainda são criados e dão a eles o nome de Jesus, continuando a alimentar um coração idólatra. Um Messias crucificado, um Deus que permite cruzes aos seus filhos, escândalo. Um Deus que prega fraqueza e humildade, tolice. Mas versículo 27, Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. São esses a quem eu escolho, diz o Senhor, os que nada são, os fracos, os feridos, os cansados, os insuficientes, os pequenos, para que todo mundo saiba que não é pela capacidade humana, não é pela grandeza humana, mas é pela grandeza e pelo poder de Deus. São esses a quem o Senhor escolhe, aqueles que entendem que nada são. Escolheu a mim, escolheu a cada um de vocês, para vivermos uma vida louca, tola, mas que é a sabedoria e o poder de Deus. E a última coisa que eu mencionaria sobre a clareza que a cruz traz, é que a cruz ela deixa muito claro a relação do sofrimento da cruz e a sabedoria de Deus em nossa salvação e a salvação para o mundo. O Jesus segundo a imagem exata de Deus é o Jesus que experimentou todas as nossas dores. Ele experimentou todas as nossas dores e é na sua dor, é justamente no sofrimento de Cristo Jesus que nós somos sarados, nós somos salvos. Nas suas feridas na cruz, Jesus leva com ele toda a nossa maldição. Jesus se fez maldito para receber nele mesmo toda a consequência da nossa rebelião. E o apóstolo João, no texto que nós lemos agora no início, ele comparou a imagem da serpente pendurada no madeiro, lá do Antigo Testamento, com Jesus. Eu creio que a maioria também aqui se lembra dessa história, né? É só para trazer à memória. Moisés, ele é levantado pelo Senhor, como profeta, e Deus pede a Moisés para ele fazer uma imagem de uma serpente. Essa história está lá em Números, no capítulo 21, e resumindo, por causa da rebeldia do coração do povo, muitos estavam morrendo por causa de picadas de serpentes venenosas, e com o desespero e medo do povo, o povo então passa a clamar a Moisés para que ele clamasse por misericórdia a Deus. E Deus responde a Moisés, mas Deus responde de forma inesperada. Não é conforme o povo esperava. Primeiro,
Primeiro, Deus ele não livra o povo das serpentes. Não livra, talvez seria a maneira que muitos esperariam que Deus resolvesse a situação. Se tem cobra venenosa picando e matando o povo, que as cobras sejam eliminadas no meio do povo, né? Se existe alguma dor, se existe alguma luta, que as dores e as lutas sejam eliminadas, das nossas vidas. Mas Deus não faz isso. As cobras continuam ali, existindo, elas continuam picando e gerando dor. Assim como as lutas continuam existindo nas nossas vidas. E a segunda resposta inesperada de Deus foi que Ele mandou fazer uma imagem de uma serpente e levantar ela pendurada no madeiro. Deus mandou Moisés fazer uma imagem justamente daquilo que estava causando morte, medo e dor. E a cura para todo aquele medo, para morte e dor, seria olhar para o objeto da morte, olhar para o objeto do medo erguido e pendurado no madeiro. Eu vou emprestar uma compreensão para nós olharmos de uma outra perspectiva esse episódio. Existe um entendimento na psicoterapia, é um fundamento na verdade, que diz que quando nós olhamos de forma intencional para aquilo que mais tememos, nós vamos sendo sarados desse medo. Quando nós olhamos, quando nós avaliamos, quando nós pensamos naquilo que nos paralisa de medo, com o tempo, nós vamos adquirindo recursos para lidar com aquilo que provoca em nós pavor, medo, paralisação. Tanto é que na psicoterapia, um tratamento clássico para o medo é voluntariamente se expor, é voluntariamente olhar para aquilo que mais assusta, que paralisa, que mata. Encare aquilo que mais te dá medo e se torne mais corajoso. Encare o medo e seja livre. É um tratamento tradicional. E nesse episódio das serpentes venenosas, Deus não livra as pessoas das cobras. Deus não faz com que as pessoas deixem de ser picadas e envenenadas. Ou seja, Deus não tira o medo do meio do povo. Não tira aquilo que estava trazendo morte, dor e medo. Muito pelo contrário. Deus ele faz com que o povo encare o objeto do medo, do terror, da morte. A cura do medo, da morte estava no olhar, no encarar para a imagem do que trazia medo, morte e dor. E quando nós olhamos para Jesus, levantado num madeiro, o que é que nós vemos? Quando nós olhamos para a história bíblica, o que é que essa história permite que nós vejamos? Quando nós avaliamos a cruz, quando nós pensamos na cruz, quando, como o apóstolo Paulo, nós dizemos que decidimos nada saber, a não ser a Cristo e este crucificado, o que é que nós vemos? Olhamos para o maldito,
pendurado no madeiro, e nós encaramos a soma de todos os nossos medos. Quando olhamos para aquele que se tornou maldito no nosso lugar, nós vemos todos os terrores e outros ainda inimagináveis. O que é que nós olhamos quando nós olhamos para a cruz? O que a gente vê? Nós vemos fraqueza, nós vemos humilhação, nós vemos vergonha. E o que mais? Vemos dor excruciante. A dor de cruz era algo tão terrível que foi preciso criar uma palavra para descrever esse tipo de dor. Excruciante, uma morte lenta e terrível, aperfeiçoada pelos romanos para ser terrível. E o que mais? Foi esperado. Toda a eternidade, todos os milênios, toda a sua vida humana, todos os anos ministeriais, olhando, esperando, sabendo que a terrível cruz estava por vir. E o que mais? A cruz, ela cessa uma vida no seu auge. Jesus era jovem, ele não viveu o matrimônio, ele não viveu a paternidade, ele não teve netos, né? E o que mais? Na cruz a gente vê traição por parte daqueles que eram tão amados. Quantos aqui já foram traídos por gente muito amada? E aí o que mais? Na cruz nós vamos perceber a angústia de uma mãe que assiste impotente a destruição do seu filho. Que mais? Na cruz a gente vê ódio, o ódio das pessoas, da multidão. Nós vemos a fúria, nós vemos perseguição, nós vemos cancelamento, incompreensão, impopularidade, difamação. E o que mais? Na cruz a gente percebe o pior tipo de injustiça. Jesus era inocente. Tudo o que ele havia feito foi para ajudar as pessoas. Ele era bom, ele era justo, ele era doce, ele era amigo, mas foi condenado de forma injusta, vítima de um julgamento corrupto. O que mais? Na cruz a gente vê o pior dos abandonos, a pior das rejeições. Sim, ele foi abandonado por todos os amigos, foi também abandonado especialmente pelo seu pai. E não existe abandono pior do que o abandono paterno. Foi ali que ele gritou: Deus meu, por que me abandonaste? E nós sabemos a razão, nós sabemos o motivo, porque ele havia se tornado maldito, ele havia se tornado a soma de todos os pecados, a soma de todas as traições, a soma de todos os abandonos, a soma de todas as injustiças. Ele havia se tornado a soma de todos os medos. Mas é na cruz que nós vemos o amor de Deus. O amor daquele que preferiu ser maldito no meu e no seu lugar. Na cruz nós vemos um Deus que fez tudo o que pôde para dizer também: eu entendo o seu medo, eu entendo a sua dor, porque eu sei o que é ser abandonado, eu sei o que é ser rejeitado, eu sei o que é ser traído, humilhado, envergonhado, sei experimentar dores inimagináveis. E se eu te chamo para olhar para o homem pendurado no madeiro, é porque antes de formar você, eu também te vi.
Eu também olhei para você e quando eu te vi, eu te amei. Mas eu também te vi no mesmo madeiro. Eu te vi maldito, eu te vi maldita. Mas entre te ver, morrer e me ver, eu preferi me ver. Entre ver você morrendo e me ver morrendo, eu preferi morrer. Esse é o Jesus, a expressão exata de Deus. Olhar para esse Jesus é olhar para Deus. E é Ele que nos convida para vivermos uma vida olhando para Ele. Olhando para a nossa vocação, olhando para a cruz. E na cruz, seja curado de todos os medos. Na cruz, encontre ânimo. Na cruz, encontre coragem. Na cruz, encontre vida. Na cruz. Sigamos pregando a mensagem da cruz. Amém. Amém. Eu vou cantar no lugar dele.